Paz. Eu hoje estava meditando um pouco na Bíblia, na história de Abraão, e o Espírito Santo me levou, me despertou bem do início. Deus falou a Abraão quando este tinha 75 anos. Ou seja, Deus falou a ele quase na sua velhice. Deus fala a Abraão para que deixe a sua terra, para que ele abandone tudo para trás, para que ele abra mão de tudo, para ele abrir mão de tudo. Deus lhe prometeu levar a uma terra desconhecida, a uma terra que era a terra prometida, e que se este fosse fiel a Deus, Deus lhe iria tornar que a sua descendência seria numerosa, como as estrelas no céu e a areia do mar, que a sua descendência seria incalculável. E Abraão resolveu crer. Ele creu, ele foi, ele não olhou para trás, ele seguiu a sua viagem. Passou muitos anos e ele muitas das vezes, irmãos, eu posso tento me pôr, muitas vezes a gente tenta se pôr a situação da pessoa, mas não é a mesma coisa de passar. Tentem entender. Deus fala a Abraão, ele tinha 75 anos, a sua família, a sua casa, as suas tendas montadas. Deus fala para que ele vá para a terra que Deus tem para ele, uma terra prometida, que Deus iria fazer que a sua descendência iria ser como as estrelas do céu e como a areia do mar. Ele podia ter ouvido e continuado do mesmo jeito. Ele podia ter ouvido a voz de Deus a falar e pensar, será que realmente é a voz de Deus? Mas ele creu. Ele foi, ele abriu mão de tudo, ele deixou tudo para trás. Mas a Bíblia fala que passou-se muitos anos e ele muitas das vezes pensava para si mesmo, será que o que eu ouvi é a mesma voz de Deus? Será que era mesmo Deus? Será que não era a minha própria consciência? Ele se perguntava a si próprio. Surgia dúvidas em seu coração. Era normal, porque nada acontecia. Deus tinha prometido uma descendência numerosa, incalculável, mas ele não tinha nenhum filho ainda. Mas logo ele resolveu crer, ele tirou a incredulidade do seu coração e resolveu crer, resolveu acreditar. Ele resolveu acreditar que realmente tinha ouvido a voz de Deus, que realmente tinha sido Deus a falar com ele. Então ele resolveu crer e perseverar em sua fé. Bem lá no fundo, do seu íntimo, ele sabia que era mesmo Deus que tinha falado com ele, que Deus lhe tinha prometido. Ele sabia que Deus era fiel para cumprir essa promessa. Abraão tinha sua mulher, Sara, era a mulher de Abraão. Esta era estéril e ela não podia dar filhos. Deu a sua serva Agar para Abraão. Ou seja, Sara era estéril e vendo que nada acontecia, ela deu a sua escrava, a sua serva a Abraão para que este tivesse um filho com ela. Então Abraão, aceitando, tomou-lo e engravidou-lo, pois Sara culpava-se por não dar filhos a Abraão. E Abraão tomou-a e gerou um filho, chamado Ismael. Deus permitiu, e Deus falou a Abraão, para que este não tema, para que ele não o tema, para que ele confiasse nele, para ele olhar para o céu, para que ele olhasse para as estrelas, e que assim seria a sua descendência, para ele confiar, porque Deus é fiel para cumprir as promessas. Deus lhe iria fazer o pai de multidões. Depois de algum tempo, Sara acabou por dar à luz a um filho. Era impossível por esta ser estéril, mas Deus lhe deu um filho, Deus lhe concedeu um filho. Esta já tinha uma idade muito avançada e Abraão, na altura, tinha 100 anos. Talvez a gente pense que é impossível, mas Deus é Deus do impossível, Deus fez. Abraão tinha 100 anos quando o seu filho nasceu. Aí
nasceu, Deus deu um filho a Sara e a Abraão. E o seu nome é Isaac. Um dia, Deus, depois disso, Isaac cresceu, e um dia Deus falou a Abraão e disse-lhe: Abraão, toma o teu filho Isaac, o filho de quem tu tanto amas, e dá-me, oferece-me em sacrifício. Irmãos, Deus fala, a Bíblia fala que um dia Deus fala a Abraão e diz: Abraão, quero que tu me faças um sacrifício, quero que tu me sacrifices o teu filho, o filho que tu tanto amas, o filho que tu tanto querias. Agora pensemos, como será que Abraão reagiu? O que é que será que Abraão pensou? Por que é que Deus estava a fazer aquilo com ele? Mas ele levou o seu filho. Durante 3 dias eles caminharam para o monte onde Deus havia mandado executar o sacrifício. Isaac, indo com seu pai, vendo que tinham tudo menos o animal, ou seja, eles sacrificavam os animais, era chamado os holocaustos para Deus. Ele perguntava ao pai, porque eles tinham tudo menos o animal para ser sacrificado, e ele perguntava ao pai: o que é que nós vamos sacrificar? E Abraão respondia: meu filho, não te preocupes, Deus irá prover. Agora vamos pensar novamente, como é que será que estava a cabeça de Abraão? Como é que este deveria estar por dentro? Por dentro ele devia se sentir completamente destruído, ele devia se sentir completamente sem rumo. Mas ele continuou. Ele chegou ao lugar do sacrifício, eles prepararam tudo direito, a lenha, o fogo, e só faltava o sacrifício. Então Abraão pegou o seu filho Isaac. Talvez Abraão pegou seu filho, talvez de certeza chorando, completamente sem rumo, triste, amargurado, mas ele estava decidido a ir até o fim, ele estava decidido a fazer aquilo que Deus mandou. Ele ouviu a voz de Deus e ele queria fazer, ele quis fazer aquilo até o fim. Então, na hora que ele ia completar o sacrifício, o anjo do Senhor clamou e gritou e disse: Abraão, podes parar, não fales nada, porque agora não faças nada, porque agora eu sei que posso confiar em ti. Deus sabia que o amor que Abraão tinha para com ele era verdadeiro. Abraão passou no teste, era apenas um teste. A Bíblia fala que Abraão ficou conhecido como um amigo de Deus, o pai da fé. Continuando, o seu filho Isaac continuou a sua descendência, o filho de Abraão, continuou a sua descendência, o filho de Sara. Isaac continuou a sua descendência que um dia tinha prometido a seu pai, Abraão. Este teve 2 filhos. Isaac teve 2 filhos, ou seja, Isaac teve 2 filhos, Esau, o primogênito, e Jacó. O primogênito, Esau teve 5 filhos e 3 mulheres diferentes. Jacó já teve 13 filhos, 12 homens e uma mulher. Deles as 12 tribos de Israel. Jacó teve 4 mulheres diferentes. Jacó casou-se com Lia, filha de Labão, irmão de Rebeca, sua mãe. Jacó foi enganado por seu sogro. Jacó, durante 7 anos, ele trabalhou. O pai a mulher que ele amava, o pai prometeu a ele que daria a sua mão se ele trabalhasse durante 7 anos com ele. E Jacó trabalhou durante 7 anos para ter a mão de Raquel, filha de Labão, como mulher.
Mas Labão enganou Jacó. Jacó, depois desses 7 anos, acabou por beber muito no dia do seu casamento e foi facilmente enganado, tendo casado com Lia, a primeira filha de Labão, a primogênita. Foi enganado. E depois de estar casado, quando ele se apercebeu, ele já estava casado, era tarde demais. Então ele pediu para trabalhar mais 7 anos para Labão, para ter Raquel, a mulher. Raquel era a mulher que ele desejava, era a mulher que ele amava, era a paixão de uma vida, a mulher que ele queria. Lia, a primeira mulher de Jacó, teve 7 filhos. Teve Ruben, o primogênito, teve Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Diná. Lia deu também a sua serva Zilpa a Jacó, para que este tome ela como mulher, e esta deu à luz a 2 filhos. Zilpa deu à luz com Jacó a 2 filhos, chamados God e Azer. A Raquel, a segunda esposa, deu à luz a um filho, José, fruto do milagre, pois esta também era estéril. José foi o seu primeiro filho. Raquel deu a Jacó também a sua serva Bila, para Jacó tomá-la, para que esta lhe dê mais filhos. E Bila gerou com Jacó 2 filhos, Dan e Naftali. O filho mais novo era José, de Raquel. Jacó sempre mostrou um maior amor por Raquel, era a sua adorada mulher, a mulher que ele preferia. Dessas 4 mulheres, era a que ele preferia, era aquela que ele amava mais, era aquela que ele desejava mais. E seu filho José era o mais amado. Jacó amava a todos, mas José era o mais amado. José era o mais novo, era o fruto de um milagre. Jacó venerava muito José. Para Jacó, o primogênito não era Ruben. Para Jacó, o primogênito era José. Porque, na verdade, a primeira mulher que ele queria era Raquel e não Lia. Para ele, o primogênito era José. Jacó acabava, muitas das vezes, por até desprezar, muitas das vezes, os outros filhos. José foi crescendo, se tornando homem. Tudo o que ele fazia, fazia bem. Ele era inteligente, ele era trabalhador, ele fazia a diferença entre todos os outros. Seus irmãos o odiavam e esse ódio foi se alimentando a cada dia, a cada ano. E para piorar as coisas, Jacó, seu pai, o escolheu entre os seus filhos. Escolheu José para aprender a ler e a escrever. Naquela altura, isso tinha que ser para o seu filho primogênito. O seu primogênito, na verdade, era Ruben, o primeiro filho de Jacó com Lia. Era para Ruben, mas Jacó escolheu José. E os irmãos odiavam ainda mais. Depois disso, Raquel deu à luz a outro filho, o seu segundo filho e seu último. Esta deu à luz a outro filho, mas ela não sobreviveu. Depois de o conceber, ela morreu. A Raquel morreu no parto. Ela teve o seu filho e morreu. O segundo filho, foi chamado Benjamim, irmão de José, o único da parte da mãe. José amava muito Benjamim e cuidava dele como ninguém. E seus irmãos a cada dia odiavam mais José, pois agora eram 2 de sua amada esposa Raquel, da esposa que Jacó gostava mais, a mulher que mais amou a vida toda. E para piorar a situação, José teve um sonho. Deus deu um sonho a José. E nesse sonho, José via que todos os seus irmãos se prostravam diante dele. José, totalmente entusiasmado, ele acabou por contar o seu sonho aos seus irmãos.
E então, os seus irmãos não aceitaram o sonho dele e ainda o odiaram mais. José piorava a situação. Eles achavam que José tinha passado os limites, que agora se tinha tornado um homem arrogante e que se achava melhor que os outros, que se achava mais que os outros, que se achava mais que os outros irmãos. Até que um dia Jacó, seu pai, Jacó juntou todos os filhos e ofereceu na frente de todos uma túnica a José, ao seu filho. E os outros irmãos ficaram loucos de ciúmes e ódio, ficaram cheios de ódio, até que um dia eles pensaram em fazer algo a José. Eles queriam mudar a situação, eles pensaram em matar José. Mas Rúben, o filho mais velho, o primogênito, não aceitou, achava que isso era demasiado duro. Então eles combinaram jogar José num buraco no meio do deserto. E naquela altura, quando eles jogaram José naquele buraco, estava passando naquele deserto um grupo de ismaelitas. E os irmãos de José, vendo aquilo, vendo esses islamitas, eles pensaram em vender José. Era uma forma de não matarem José, era uma forma de não do sangue, do seu próprio sangue, não ficar nas mãos deles. Eles então decidiram vender José aos islamitas e estes compraram José por 20 moedas de prata. Estes levaram José para o Egito, vendendo lá como escravo para o chefe da guarda real do rei do Egito. Ou seja, o chefe da guarda era Potifar. José foi vendido para Potifar como escravo. Porém, seus irmãos, os irmãos de José, aqueles que planearam tudo isso, eles decidiram se proteger. Eles planearam matar um animal e usar o seu sangue para encher a túnica de José, pois José a tinha vestido antes dele ser jogado naquele buraco do deserto. Então os irmãos, eles tiraram a túnica a José e guardaram. Então eles mataram um animal e encheram a túnica do sangue do animal, e mostrando a Jacó, seu pai, mostrando que José tinha morrido, mostrando que um animal feroz lhe tinha atacado e lhe tinha comido, mostrando que eles não tiveram culpa de nada, que eles não eram os que não tinham culpa. Então Jacó, ouvindo isto e vendo a túnica de José cheia de sangue, se entristeceu e chorou por muito tempo, culpando-se a si mesmo. Agora, irmão, vamos pensar, imaginemos um pouco José, como estaria José? José era temente a Deus, José era fiel a Deus, fiel aos seus irmãos, era humilde, não procurava confusão. E José foi vendido como escravo pela sua própria família. Os seus próprios irmãos que viram-no nascer e crescer. Pois eles, daqueles todos, ele era o mais novo, menos de Benjamim, o seu irmão. Ele foi vendido pela sua própria família, pelos seus próprios irmãos. Ele não fez nada para merecer. Ele deveria estar desolado, triste, sem chão, sem rumo. Tornou-se de homem livre, pois ele era homem livre, a um escravo. Ele não fez nada para merecer, pelo contrário, ele sempre foi muito humilde, trabalhador. Mas por inveja, ele agora estava numa cidade nova, longe de casa, ele estava no Egito, numa cidade cheia de deuses falsos, onde as pessoas adoravam imagens, onde as pessoas idolatravam as imagens. E ele se tornou escravo de Potifar, chefe do exército. Mas José sempre se manteve forte,
José sempre se manteve corajoso, determinado, humilde, trabalhador. Logo Potifar, o seu dono, o seu senhor, viu que José era diferente de todos os homens que ele já tinha conhecido. Viu que José era especial, era inteligente, era digno. E tudo o que José fazia bem. Ele fez prosperar bastante Potifar e a sua casa. Onde José punha a mão, Deus prosperava. E Deus fez prosperar a casa de Potifar. Deus fez prosperar Potifar através de José. Deus honrou José na casa de Potifar. Então Potifar determinou José como líder de sua casa, pois sabia, deixou tudo nas mãos, tudo aquilo que Potifar tinha, pôs nas mãos de José. Ele confiava em José, ele sabia que Deus estava com José, que Deus era fiel, que Deus honrava José, que Deus fazia prosperar José, que Deus fazia prosperar ele através de José. Ele terminou José como líder de sua casa, pois sabia que José era um homem abençoado, que Deus estava com ele. Até que um dia a mulher de Potifar, esta começou a interessar-se por José. Ela começou a desejá-lo. Mas José era fiel a Deus. José era fiel a Potifar. Ele sempre a rejeitou. A mulher de Potifar queria à força que ele se deitasse com ela. A mulher de Potifar pressionava José a dormir com ela, mas José sempre a rejeitava, José sempre fugia dela. Até que um dia ela quase obrigou José a dormir com ela, mas José não. José era íntegro, José obedecia a Deus, José confiava em Deus, José era fiel a Deus. Então a mulher de Potifar, por ser rejeitada, mentiu a Potifar. O seu orgulho estava ferido e ela mentiu. Ela acabou por dizer a Potifar que José tinha-la seduzido e queria dormir com ela, que queria obrigar ela a dormir com ela e que ela não queria. Então Potifar mandou prender José. Mas Potifar, no fundo, ele sabia que José não tinha feito nada. Potifar sabia que iria levar José para a prisão injustamente. Meditemos um pouco. José foi preso. José acaba mais uma vez por sofrer sem merecer. José acaba por, sem fazer nada, acaba por ser preso injustamente, mas ele continuou fiel, ele continuou firme com sua fé. Ele sabia que tudo era um propósito de Deus e que Deus iria honrar ele, e Deus lhe honrou na cadeia. Deus lhe deu a graça para que o guarda gostasse muito de José. O guarda viu que José era diferente, como Potifar um dia tinha visto que José era diferente de todos os homens, e o guarda fez com que José tomasse conta de todos os presos do Egito, todos os presos da cadeia. Então foram enviados dois homens para a prisão, um copeiro e um padeiro. Estes tinham enfurecido o rei, estes trabalhavam para o rei, serviam ao rei. Um era copeiro e outro era padeiro. Então José os acolheu, José tratou deles, até que um dia estes tiveram um sonho. Na mesma noite eles tiveram um sonho. E eles acordaram bastante perturbados. E José viu os seus rostos, José viu que alguma coisa estava a passar e perguntou. E eles contaram os sonhos que tiveram José. E José, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, Deus lhe ajudou a interpretar os sonhos. José viu no sonho que o padeiro voltava para o rei e retornava ao trabalho, dando o vinho na mão do rei. Mas o padeiro seria morto. Um iria retornar ao seu trabalho, mas outro iria morrer. Então os sonhos
deles se realizaram. José, aquilo que José tinha interpretado, aconteceu. Mais uma vez podemos entender que Deus estava com José. Mais uma vez podemos entender que José não estava sozinho. Mais uma vez nós podemos entender que Deus o ajudava, que Deus capacitava José em todas as provas, em todas as tribulações. Deus honrou José naqueles sonhos. E os sonhos aconteceram, aquilo que ele interpretou aconteceu. Passados 2 anos, o rei do Egito teve 2 sonhos. Perturbou-se muito e mandou chamar todos os feiticeiros, todos os astrólogos, todos os sábios do Egito para poder interpretar o sonho. Mas não houve ninguém que interpretou o sonho. Não houve ninguém que conseguiu interpretar. E o copeiro se lembrou de José. Lembrou-se que José tinha interpretado o seu sonho. Então, o copeiro falou ao rei de José. Falou ao rei do que José tinha feito por ele, que tinha interpretado o seu sonho com a ajuda de Deus. Então o rei mandou José ir à sua presença, mandou o carcereiro, mandou Potifar ir buscar José. E então o rei contou a José esses 2 sonhos. E José, na hora, teve a interpretação de Deus. Deus lhe ajudou. Teve a interpretação na hora. E José interpretou aquele sonho. Naquele sonho, José fala que Deus, que esses 2 sonhos era apenas um sonho. Que os 7 anos, que iriam vir 7 anos de grande prosperidade, de grande abundância. Mas que passados esses 7 anos iriam vir 7 anos de fome, de escassez. Mas que Deus estava permitindo uma solução. E o rei, ouvindo isto, se agradou da interpretação. Ele viu que José estava a falar, viu que o sonho batia certo com a interpretação que José fez. Então o rei, mostrando gratidão para com José, elegeu-lhe de escravo e preso a governador de todo o Egito. Ou seja, o rei fez de José, de escravo, de preso, a governadora, a líder daquela cidade, daquele povo. Só havia um que estava por cima de José, e era o rei do Egito, que todos iriam se prostrar, que todos tinham que se prostrar diante de José, que todos iriam estar, o que José dissesse, eles tinham que fazer. Deus fez com que José se tornasse governador. Deus honrou José. Ou seja, aqui vemos uma reviravolta. Vemos aquilo que Deus fez na vida de José. Deus mudou completamente. E só Deus pode fazer isso. Só Deus o podia fazer. E Ele fez. Ele mudou. Ele exaltou José no tempo certo, na hora certa. Passados esses 7 anos de abundância, José continuou trabalhando. José conseguiu juntar por toda a terra todo o trigo, todo o alimento, para que nesses 7 anos, depois desses 7 anos da pobreza, da escassez, eles tivessem alimento para poder alimentar as pessoas, para poder alimentar todo o Egito, toda a terra. E José pensou em tudo isso. Deus deu sabedoria a José e conseguiram guardar mantimento para os próximos 7 anos que iriam vir. Então, depois desses 7 anos da abundância, o Egito se tornou uma cidade. A pobreza começou a atacar o Egito e todo o povo. A pobreza, a escassez, as pessoas. Então, a escassez chegou a toda a parte. A escassez chegou a Canaã, à casa de José, de seus irmãos e de seu pai.
E estes ouviram falar que só o Egito tinha mantimento, que só o Egito tinha comida. Então Jacó mandou os seus filhos, era a única solução, irem abastecer lá, ir buscar alimento, senão eles iriam morrer, eles iriam acabar por padecer. Então os seus irmãos acabaram por ir, foram lá, e José, vendo eles, José conheceu-os, mas eles não conheceram José, porque José estava muito diferente. José foi apenas vendido, e aquele homem era governador, eles não puderam entender que era José, seu irmão, pois eles não sabiam o que tinha realmente passado com José, não sabiam se realmente José estava ainda vivo ou estava morto. Mas José conheceu eles, e José quis o experimentar para ver se realmente eles tinham mudado, se realmente eles, durante esses tantos anos, eles mudaram, e mandou então prender Simeão, porque José dizia que eles eram apenas espiões, mas apenas estavam os tentando. E eles contaram que eles não eram espiões, eles viviam muito longe, que eles eram 11 irmãos no total. Eram 12, mas que um tinha morrido há muito tempo, e que eles eram 11, e que o mais novo tinha ficado na casa do pai. E então José pensou, armou um esquema. José armou, fez com que prendesse um dos irmãos, e que só esse preso fosse solto quando esse irmão mais novo que tinha ficado com seu pai voltasse. Então aí realmente eles iriam ver que realmente eles estavam falando a verdade, que eles eram coerentes daquilo que eles falaram. Então José tentou eles, apenas estava testando. José fez com que eles fossem carregados, e eles voltaram, mas Simeão ficou preso na cadeia. Então os seus irmãos voltaram, retornaram a Canaã, e contaram a Jacó o que se tinha passado, e todos eles temeram por a vida de Simeão. Mas Jacó não queria ceder, Jacó não queria deixar que o seu filho mais novo fosse para o Egito, pois sabia que podia perder Benjamim. Mas passado algum tempo, passado alguns dias, talvez meses, o mantimento acabou, o alimento estava a acabar, estava a cessar. E Jacó sabia que a única maneira, a única oportunidade deles continuarem vivos, era os seus filhos voltarem ao Egito para voltar a buscar alimento. E Jacó permitiu, Jacó deixou eles voltarem. Então todos eles voltaram, os 11 voltaram. E José, vendo Benjamim, o seu irmão mais novo, ele se alegrou, mas ele escondeu ainda por um tempo quem ele era. Ele mandou eles todos almoçarem em sua casa. Eles tiveram medo, os seus irmãos tiveram medo, eles não sabiam o que estava à espera deles. Eles pensavam que iriam ser mortos, pensavam que iriam ser feitos escravos, eles não sabiam. Mas José os levou para almoçar na sua casa. Eles nunca pensaram que o governador era o seu filho, José, o seu irmão José. Então eles foram lá, eles comeram, eles saciaram, até que José, para os experimentar, mandou-os carregar. José teve uma ideia. José mandou carregar as suas bagagens, carregar as suas malas, e na mala, no saco do mais novo, José pôs um copo de prata, o copo que ele bebia na sua casa, que iria fazer com que eles se sentissem culpados. E então, para os tentar, para os provar, para ver se realmente eles se importavam ainda com o irmão mais novo, ou se eles tratavam o irmão mais novo como eles tratavam um dia José, como eles tratavam José na sua infância. José queria saber se eles realmente mudaram, se eles estavam arrependidos ou tratavam Benjamim
da mesma maneira? Então, quando os seus irmãos, quando eles estavam voltando, quando eles estavam se preparando para sair do Egito, José, o governador, mandou os seus servos atrás deles, o exército atrás deles, e mandou-os ver as suas malas para ver se realmente tinham roubado o copo que faltava na sua casa. Mas Simeão disse que era impossível, que podiam ver, mas que não iriam encontrar nada. Eles procuraram, e o último saco, faltava o irmão mais novo, Benjamim. E então, quando foram ver, o copo estava no meio do trigo. E então logo Judá se lembrou, porque Judá fez uma promessa a seu pai. Judá fez uma promessa a Jacó. Judá prometeu voltar com o seu filho. Judá prometeu. E então ele logo pediu para se apresentar na presença do governador. E então os guardas o levaram à presença de José. Então Judá se humilhou, eles se prostraram diante do governador, eles se prostraram e eles se humilharam, eles falaram. Judá falou que não podia voltar seu irmão mais novo. Judá se humilhou, e então José realmente viu as lágrimas dos olhos dos irmãos, viu a mudança, viu que realmente eles mudaram, viu que realmente eles estavam arrependidos, viu que realmente eles não tratavam o seu irmão mais novo como eles o trataram um dia. Eles viu a mudança, ele viu que eles estavam realmente arrependidos. Então José, vendo isso, não aguentando mais, José se declarou perante os irmãos. José gritou, José chorou, mas José os perdoou. José os perdoou. José os amou e os acolheu. José os mandou voltar e trazer a sua família. José os amou. José os acolheu. José podia ter sido severo com eles. Podia querer pagar por aquilo que eles fizeram. Mas José não. José era um homem temente a Deus. Ele amou os seus irmãos. Ele não se importou com aquilo. Ele sabia que eram os planos de Deus. Ele sabia que era o propósito de Deus. Ele agora poderia entender. Quando era mais novo, ele não podia entender. Mas hoje ele sabia. Ele sabia que era o plano de Deus. Sabia que Deus o tinha tirado da sua terra e trazê-lo para o Egito. Então ele mandou os seus irmãos buscar o seu pai, mandou buscar a sua família. Ele prometeu cuidar deles e tratar deles durante esses anos da escassez. Então aqui podemos ver que José foi misericordioso, que podemos ver que José não mostrou qualquer rancor. Ele sabia que tinha sido o plano de Deus. Ele sabia que tinha sido o propósito de Deus. Pensemos agora um pouco. Pensemos se José, se não fosse o governador, o mundo teria padecido por fome e escassez. Não haveria a descendência que Deus tanto prometeu a Abraão, pois essa descendência tinha padecido. Os filhos de Jacó tinham morrido, todos eles, por fome. Deus mandou José ir primeiro para o Egito. Deus mandou José ir para o Egito. Deus estava preparando José. Deus estava quebrantando o coração de José. Deus estava mudando o seu caráter. Deus estava preparando para aquilo que ele tinha na vida de José. Deus usou José no Egito. Deus o tornou de escravo a governador, de humilhado a exaltado. O seu sacrifício valeu a pena. A sua dor valeu a pena. Se José não fosse o governador,
a descendência que Deus prometeu morria ali em Canaã com a fome, mas os planos de Deus são sempre maiores. Deus é sobre tudo e sobre todos. Deus é acima de tudo e acima de todos. Então, que esta mensagem possa ficar no teu coração, que Deus nos ajude, a mim e a ti, a poder crer, a poder confiar nas injúrias, nas tribulações, no choro. Pois a palavra de Deus nos diz: pois os humilhados serão exaltados. José foi humilhado durante muito tempo, foi injuriado, mas um dia Deus o exaltou. Todos se prostraram diante de Deus, Deus lhe honrou, ele foi exaltado, Deus lhe exaltou. Deus tem a hora certa, tudo tem a hora certa. Deus está no comando da minha vida e Deus está no comando da tua vida. Crê. Abraão creu, Jacó creu, José creu. Crê também. Se tu crês, tu verás a glória de Deus. Se tu crês, verás a diferença. Se tu crês, tu vais ver. A palavra de Deus diz: tudo é possível àquele que crê. Então crê, então acredita. Deus está no comando na tua vida. Deus está vendo as lutas. Aguenta. Ser forte e corajoso. Fica firme. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Que a tua noite seja abençoada. Que Deus venha guardar a tua casa. Deus venha guardar a tua família. Em nome de Jesus. E que o teu nome esteja, sim, que o seu nome seja glorificado através da tua vida, através da tua casa, através da tua família. Em nome de Jesus. Amém.